Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu farei a leitura aqui de alguns versículos nesse capítulo, também no capítulo 14 inicialmente. Eu quero hoje falar aos irmãos a respeito de princípios que são indispensáveis para a igreja, para a vida cristã, especialmente aqui dentro desse texto onde o apóstolo Paulo trata nesses três capítulos, capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, a respeito dos dons espirituais. E o propósito dessa mensagem é incentivar os irmãos, a igreja, especialmente a liderança na igreja, a, de fato, abraçar os princípios que nós vamos ver aqui, para que nós possamos fazer assim, uma boa avaliação de todas as coisas referentes a esse tema, esse assunto, e para a condição da igreja e também para a aplicação na nossa vida cristã. Então nós vamos ler aqui inicialmente os versículos 1 ao 3 desse capítulo 12. Nós lemos assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo de número 4. Continua nos dizendo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Agora no capítulo 14, acompanhe comigo a leitura do versículo 3 ao 5. A palavra de Deus diz-nos assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Versículo 12 desse mesmo capítulo, a Escritura diz também assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação. Procurai progredir para a edificação da igreja. Versículo 26 desse capítulo, nós lemos também: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. E o versículo 36 deste capítulo, nós lemos assim: porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Então, nós vemos dentro de um contexto onde existe uma realidade de pessoas com posicionamentos diferentes com relação aos dons espirituais, né? Nós temos visto aí essa realidade de que existe pessoas de uma posição cessacionista, de uma posição continuista, e aqueles que são pentecostais ou carismáticos. Então, essas posições diferentes com relação a esses assuntos têm trazido também práticas diferentes na realidade da igreja cristã, evangélica. E não somente isso, mas tem trazido também alguns desafios diversos para a igreja cristã. Nós temos, com esta realidade, uma espécie de rompimento notório da unidade da fé das Escrituras Sagradas. Porque existem pessoas que olham para os textos da Bíblia e dizem, olha, esses textos significam isso e legitimam estas práticas. Outros olham para os mesmos textos e dizem, esses textos significam aquilo e legitimam outras práticas e barram aquelas outras. Então existe assim um rompimento da unidade da fé bíblica com interpretações diferentes
de alguns textos e ensinos da Escritura, e práticas distintas têm resultado, então, desta realidade. E existe também o fato de que essa variedade e manifestação, né, de posicionamentos diferentes tem resultado também em um espaço para a ação de pessoas mal intencionadas. Nós temos visto realidades em alguns movimentos evangélicos que igrejas estão sendo conduzidas por pessoas onde você não consegue ver ali de fato uma obra de conversão na vida de pessoas. E estão assim liderando movimentos evangélicos. Abriu-se espaço para realidades como essa, pessoas que recebem algum respeito e têm autoridade na igreja, mas que não têm de fato o conhecimento de Jesus Cristo, mas porque têm sua autoridade, seu respeito baseado em outras realidades, em outras experiências. É fato também que esse movimento que aconteceu de revivamento dos dons espirituais abriu então uma porta para falsos mestres, falsos pastores, aproveitadores, gananciosos. Nós temos tido, assim, muitos escândalos relacionados a estas coisas ligadas ao movimento de revivamento de dons. E é impressionante como que a luta da igreja evangélica contra falsos mestres nos nossos dias, ela ficou bastante associada a supostas manifestações de dons espirituais, curas, revelações e tantas outras coisas, e você vai ali ter que trabalhar confrontando falso ensino e falsas práticas que pessoas que estão fundamentadas e legitimadas em supostas experiências relacionadas a essas coisas estão recebendo atenção na igreja evangélica, no cenário evangélico, e as pessoas chegam até nós com dúvidas e perguntas sobre essas coisas. Então nós temos uma realidade que tem trazido diversos desafios para a igreja, e eu quero hoje então trazer aos irmãos aqui 3 princípios a partir desses versículos que nós lemos nesse texto, que eu acho que são importantes serem recuperados, observados, e que vão nos ajudar a levar esse assunto, e não somente esse assunto, mas todos os demais que a Escritura Sagrada trazem, de uma maneira assim, mais séria. Vai nos levar de volta às Escrituras e procurar, então, entender todas as coisas à luz da Escritura. Esses princípios são os seguintes: a precisão do ensino. Existe um princípio aqui por trás de todos esses versículos do capítulo 12, 13 e 14 que o apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto, onde claramente nós vemos o apóstolo preocupado em ser preciso no ensino que ele está passando à igreja. E esse é um princípio que a gente precisa resgatar, procurar essa precisão no ensino. Nós vemos aqui um outro princípio, que é o princípio da edificação da igreja. Paulo vai mencionar várias vezes aqui que ele está preocupado que todas as coisas sejam conduzidas de modo que a igreja sempre seja edificada. E ele traz um terceiro princípio aqui, que é aquele do reconhecimento da autoridade apostólica. E a gente precisa, então, olhar para isto com muita atenção, visto que muitas vezes a força desses movimentos que estão ligados às posições diversas aí sobre dons espirituais não está baseado na submissão à autoridade apostólica, mas nas experiências. Então nós vamos olhar para o texto aqui para acompanhar esses princípios ou resgatar esses princípios. Então acompanhe comigo aí de novo, 1 Coríntios. Quando nós olhamos para esse texto, a gente precisa resgatar algumas coisas. A igreja de Corinto, ela nasceu ali na era apostólica, sob o ministério do apóstolo Paulo. Foi uma época onde claramente o Senhor Deus concedeu dons miraculosos para algumas pessoas. Eles operaram sinais, havia ali uma operação de milagres pelo apóstolo Paulo, os demais apóstolos, isso é muito claro no Novo Testamento. Havia também ali naquele período pessoas que haviam recebido dons de línguas, a interpretação de línguas. Essas coisas estavam ocorrendo ali na realidade do cristianismo, naqueles primeiros dias, naquelas primeiras décadas do ministério apostólico. E a igreja de Corinto nasce nesse contexto, e eles tinham contato então com essas realidades, fazia parte, né, da sua vida comum até então. E eles tiveram, mesmo assim, necessidade de serem orientados sobre essas coisas. Não somente essas, mas várias outras. Quando nós lemos 1 Coríntios, nós percebemos que ela é uma carta-resposta, porque a igreja de Corinto havia remetido ao apóstolo Paulo uma carta contendo perguntas e solicitando o esclarecimento sobre diversos assuntos. Lá no versículo de número 1 do capítulo 7, nós lemos assim: quanto ao que me escrevestes,
E aí Paulo vai dar instruções ali a respeito do casamento, no capítulo 7, no capítulo 8 a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos, e no capítulo 11 ele vai falar sobre as coisas referentes ao culto. 11, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14 falando especificamente a respeito dos dons espirituais. Então aqui, nesse texto do capítulo 12, Paulo está respondendo perguntas que foram feitas por aqueles irmãos, por aquela igreja ao apóstolo Paulo. E uma dessas perguntas, claramente, foi a seguinte: Paulo, nós precisamos de uma orientação clara sobre o reconhecimento. Como que nós podemos saber quem é a pessoa que realmente tem o Espírito Santo e quem é a pessoa que não tem o Espírito Santo? E essa é a pergunta que o apóstolo Paulo vai começar a responder aí a partir do versículo 1 do capítulo 12. E aqui eu quero que vocês percebam que Paulo traz a resposta a esta pergunta claramente baseado nesse princípio de que, sim, isso é uma demanda legítima e a gente precisa esclarecer essas coisas com bastante precisão. Observe o versículo 1. Paulo disse assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo diz para eles assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes. É muito importante isso aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu reconheço que vocês estão desprovidos de ensino suficiente para lidar com essas questões que vocês estão colocando, e eu reconheço que é importante que vocês tenham a orientação clara para que vocês possam conduzir aí as coisas na vida da igreja. E ele então vai procurar passar para essa igreja um ensino preciso para que os líderes daquela igreja pudessem resolver todas aquelas questões que estavam ali tendo algum tipo de confusão e de mau cuidado, mal orientação na prática da igreja de Corinto. Irmãos, não é diferente hoje. Essa realidade de cenários, de posicionamentos diferentes, para nós, ela demonstra que existem pessoas que estão assim confusas. Que existem pessoas que estão perdidas, que existem pessoas que estão mal orientadas sobre esses assuntos referentes aos dons espirituais. E muitas vezes tem pessoas que têm assumido posições aparentemente equilibradas sobre essas questões, mas na verdade elas estão carentes de um embasamento, uma fundamentação bíblica real, firme. E Paulo escreve à igreja de Corinto e ele diz para eles assim, olha, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês sejam bem entendidos destas coisas. É importante que a igreja compreenda muito bem sobre esses assuntos. Irmãos, a ignorância é perigosa. A ignorância deixa portas abertas aos erros, às confusões e às deturpações. Igrejas passam por problemas quanto a esses assuntos exatamente porque desconhecem biblicamente os assuntos. E então vem perguntas, questionamentos, confusões e práticas distintas, que não se alinham com aquilo que a Escritura Sagrada traz para nós. Então faltava ali em Corinto uma base bíblica para que eles pudessem compreender e se posicionar. E Paulo então diz para eles claramente, olha, eu vou passar então para vocês isso, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O texto fala para nós da origem da ignorância deles também, no versículo de número 2, ele diz assim, sabeis que outrora quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiado. Importante você observar esse versículo. Porque esse versículo diz para nós que o grupo que estava tendo maior dificuldade ali com respeito a esse assunto, eram aqueles que outrora eram gentios. Se você se lembrar em Atos, a igreja de Corinto foi fundada, começando com pregações na sinagoga, um período curto, Paulo foi rejeitado, mas houve alguns judeus ali que creram. E então ele foi pregar aos gentios, e com toda certeza, naquela altura, os gentios, os não-judeus, eram o grupo maior da igreja. E Paulo diz para eles assim, ó, quando vocês eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Era um grupo que não tinha contato com o Antigo Testamento, que não tinha já um conhecimento bíblico ao longo da revelação progressiva. Eram pessoas que vieram para a igreja a partir da pregação de Cristo, e de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias Salvador.
E eles tinham, então, deficiências no conhecimento sobre dons. E isso é uma coisa importante a gente entender, porque às vezes as pessoas pensam nos dons como uma realidade só do Novo Testamento. Não. No Antigo Testamento nós vemos por diversas vezes Deus dotando homens através do Espírito Santo para realizar tarefas. Deus enviava o seu Espírito aos reis. Davi tinha o Espírito do Senhor. Deus enviava o Espírito a Sansão, e Sansão tinha uma força sobrenatural, porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Deus concedeu o seu Espírito para que aqueles artistas pudessem realizar com firmeza, com precisão, aqueles trabalhos que haviam sido designados por Moisés para construir o tabernáculo. Então o povo de Israel, eles tinham uma noção muito clara, assim, a respeito de Deus conceder o Espírito e do uso dos dons espirituais, e de como que as coisas elas deviam funcionar, mas os gentios não. E Paulo vai dizer então para eles, olha, a origem da ignorância de vocês é porque vocês vêm lá, né, daquela religião onde vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos segundo éreis guiados. Vocês precisam de ser ensinados com muita precisão sobre esses assuntos, para que vocês possam, né, praticar bem, seguir bem. Não, aquelas pessoas haviam recebido uma falsa doutrina, uma falsa religião, e tinham ignorância quanto aos dons do Espírito Santo, quanto às capacitações de Deus através do seu Espírito para o seu povo. E Paulo então traz aqui respostas, e eu quero que você perceba assim, como que ele está buscando ser preciso no ensino. A pergunta que ele vai responder no capítulo 12, versículo 3, é a seguinte: quem realmente tem um Espírito Santo? Observe como que Paulo busca tratar isso aqui de maneira muito clara. Versículo 3, ele diz, por isso vos faço compreender. Ou seja, por isso, porque vocês são ignorantes quanto a essas coisas. Então vou fazer vocês compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa que eles precisavam compreender é que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não amaldiçoa a Cristo, a Jesus. Por outro lado, uma pessoa que tem o Espírito Santo certamente reconhece Jesus como Senhor. Às vezes nós embolamos para entender isso aqui porque nós não lemos o texto à luz do seu contexto. Às vezes nós pensamos na realidade das igrejas, do movimento evangélico hoje. Não é isso que está acontecendo em Corinto. O que acontecia em Corinto? Paulo chegou com a pregação de Cristo. Cristo, o Messias, o Filho de Deus. A cidade tinha os gentios, pagãos, servos dos ídolos mudos, como diz aqui no versículo 2, e tinham os judeus, seguidores da lei judaica, do farisaísmo, as sinagogas, que não conheciam a Cristo. E o que Paulo está dizendo para aquelas pessoas é o seguinte, olha, para saber se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não, você não tem que ficar olhando para manifestações miraculosas. Não existe sinais assim do tipo que é uma prática, né, e um postulado muito comum hoje por parte de alguns movimentos, que é o seguinte, olha, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que orar, por exemplo, para receber o batismo do Espírito Santo. Você tem que falar em línguas. Você tem que ter algum tipo de experiência que vai comprovar que você tem o Espírito Santo. E Paulo vai dizer para eles ali em Corinto o seguinte, olha, não é isso, não é essa orientação. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que não pode dizer anátema Jesus. Naquele contexto ali que o Evangelho chegou, as pessoas que receberam a mensagem de Cristo e creram, e que não podiam mais dizer assim, eu nego Jesus, eu rejeito esse Jesus que está sendo pregado pelos apóstolos, eram as pessoas que tinham o Espírito Santo. Por outro lado, quando Paulo pregava, quando Apolo depois pregou para essas pessoas, e aquelas pessoas falavam assim, eu não quero saber desse Cristo, eu vou continuar seguindo meus ídolos. Ou quando judeus ouviam essa mensagem, falavam assim, eu não quero saber desse Jesus. Esse não é o Messias que eu espero. O Messias que eu espero é outro. Eu vou continuar praticando aqui a lei de Moisés. Eu nego esse Jesus também. Anátema esse Jesus. Pessoas que tinham então essa postura clara de rejeição ao Evangelho de Cristo, Paulo está dizendo, esses não têm o Espírito Santo. É uma questão de conversão. O que Paulo está mostrando para eles é aquilo que a Bíblia, em outros textos, como Efésios capítulo 1, diz para nós,
que o Espírito Santo ele é concedido no momento da conversão de uma pessoa, e ele se torna o penhor da nossa herança. Nós somos selados com o Espírito Santo, e uma pessoa que é salva em Jesus Cristo, ela não consegue rejeitar o Evangelho. Ela não consegue dizer, anátema Jesus, eu nego Jesus. Então Paulo vai dar a eles esse ensino, assim, que é muito preciso e necessário hoje. Porque hoje existe confusão, tem muitas pessoas que estão, assim, ouvindo o Evangelho e são orientadas a confirmar a sua salvação através da busca de experiências. E Paulo vai dizer para eles, não é isso. Se alguém de fato recebe o Evangelho, se ele crê de fato, ele se torna seguidor de Cristo, ele passa a amar a Cristo, a confiar em Jesus como Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo. É isso. Isso é obra do Espírito Santo. Isso só é possível através do Espírito Santo. Então Paulo está aqui buscando assim ensinar com precisão para que eles pudessem ter uma boa direção a respeito desses assuntos. Então, esse texto demonstra para nós essa realidade da necessidade de esclarecimento e, então, do esforço do apóstolo como ministro do Evangelho de conceder, de fornecer àquela igreja, de prover àqueles irmãos um ensino preciso para que eles saíssem da ignorância e não ficassem confusos, mal orientados na sua prática. Está aí um princípio importante. Nós precisamos resgatar isso. Igrejas, congregações inteiras que zelam por um bom ensino das Escrituras. Liderança, pastores que tenham assim o compromisso, não, eu irei ensinar realmente as Escrituras. Com profundidade, eu vou trazer delas todo o elemento, todos os conceitos e buscar trazer toda a aplicação, aonde esses conceitos me levam, aonde esses ensinos levam o meu ministério, aonde esses ensinos levam a condução da congregação, quais são os perigos que ele me alerta, o que eu tenho que deixar de fora, o que eu tenho que avisar, alertar a igreja e repudiar, dizer, isso é falso, isso é operação do erro com base na Escritura. Isso é um princípio importante. Paulo conduzia o seu ministério com isso no seu coração, claramente. O segundo, a edificação da igreja, nós lemos aí no versículo de número 7, onde Paulo diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, Deus age concedendo o Espírito Santo e a manifestação dele na igreja através dos dons, buscando um fim proveitoso. Sempre existe uma realidade onde Deus está desejando que a igreja de Cristo seja edificada. Versículo de número 3 do capítulo 14, nós lemos Paulo falando, mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Paulo está preocupado com a edificação e ele está dando orientações para que essas pessoas pudessem ter a sua prática alinhada da melhor maneira possível para que a igreja fosse edificada. O final do texto nos diz aí, no versículo de número 5, eu quisera que vós todos falasseis outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. A edificação está o tempo todo aqui no texto, olha o versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Versículo 17, porque tu de fato das as graças, mas o outro não é edificado. Paulo diz, não podemos dar espaço a uma realidade onde as pessoas, a congregação, ela não é edificada. Versículo 26, ele termina dizendo aí, seja tudo feito para edificação. Versículo 31, ele diz, porque todos podereis profetizar um após o outro para todos aprenderem e serem consolados. A edificação está ligada ao ensino. A construção do conhecimento das verdades da palavra de Deus, das doutrinas da palavra de Deus, que vão alimentar a nossa fé, que vão alimentar o nosso conhecimento da verdade, o nosso entendimento sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Todos esses textos, então, apontam, irmãos, para essa preocupação repetitiva do apóstolo, que é a edificação da igreja.
Edificação refere-se ao crescimento espiritual, ao fortalecimento da igreja em Cristo. E como que isso acontece, de acordo com as Escrituras Sagradas? Qual que é o processo, segundo a Bíblia, para que a igreja seja fortalecida, seja edificada? É o ensino da verdade das Escrituras. O ensino da verdade. Em Atos capítulo 20, versículo 32, quando Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso, ali em Mileto, uma das suas palavras àqueles homens foi a seguinte, Atos 20, 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder, poder está aqui, na palavra, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Você percebe a mente do apóstolo? Quando Paulo pensa em edificação da igreja, ele está pensando na Bíblia, na oferta das Escrituras para o povo de Deus. Ela tem poder para edificar. O apóstolo Pedro não pensava diferente. Quando ele escreve sua segunda epístola, no versículo 12 do capítulo 1, Pedro diz assim, sobre o seu ministério: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Que Pedro está dizendo? Olha, eu como ministro do Evangelho, como apóstolo, eu sempre, isso aqui é a minha rotina, ele está dizendo. Eu sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados destas coisas. Ele não está preocupado com coisas novas. É destas coisas, é coisas que já haviam sido ensinadas, passadas. Ele diz no texto, embora estejais certos da verdade, eles já tinham ouvido estas coisas. A verdade vinda do Senhor, as doutrinas vindas do Senhor. Pedro diz, já presente convosco e nela confirmados. Vocês já sabem, é esse conteúdo, é a verdade de Deus. Vocês já estão confirmados nela, mas Pedro diz assim, eu estarei sempre pronto a levar vocês de volta a essas verdades. Para edificação. É assim que a igreja de Cristo é edificada. Ele diz mais, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Vocês já sabem, mas eu considero justo, importante, necessário, o correto, é despertar as lembranças, pregar de novo, ensinar de novo que vocês já receberam e aprenderam. O texto diz no versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, está falando da sua morte, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo depois da minha partida conserveis lembrança de tudo. Mesmo espírito presente em Paulo. Pedro está dizendo, eu vou me esforçar diligentemente para fazer que mesmo depois de eu ir embora, vocês tenham entendido, recebido bem a mensagem e possam lembrar. Precisão no ensino. Busca pela edificação da igreja. Os mesmos princípios. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala do seu ministério nesses termos. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, um apóstolo. Apóstolo para quê? Promover a fé que é dos eleitos, ou seja, pregar o evangelho, que é aquele meio pelo qual os eleitos veem a fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo fazia. Ele pregava para que as pessoas pudessem crer em Cristo e serem salvas. Mas não somente isso, ele diz, e o pleno conhecimento da verdade. Ele tinha consciência de que a sua vida, o seu ministério nesse mundo, passava por oferecer às igrejas, aos cristãos, a verdade. O pleno conhecimento da verdade. Para a edificação da igreja. A igreja é edificada através disso. Então a edificação, irmãos, ela ocorre através do ensino cuidadoso, constante da igreja e da prática, então, que
favorece com que a verdade de Cristo esteja presente e seja apresentada. E Paulo, então, orienta a igreja de Corinto, de modo que eles pudessem praticar um culto onde a verdade não fosse escanteada, como muitas vezes tem acontecido hoje. Pessoas têm dado espaço às experiências e a Escritura é marginalizada nos cultos, nas celebrações de muitos movimentos. Esse é um princípio indispensável. Isso significa, irmãos, que a função, então, da igreja local, a função daqueles que são tutores de aspirantes ao ministério, dos professores de seminário, que eles precisam olhar para esses assuntos, por exemplo, os dons espirituais e todos os outros que a Escritura Sagrada traz, e tratá-los assim com bastante responsabilidade, à luz das Escrituras, para a plena edificação da igreja. É isso. Nós temos que dar atenção a isso. E quando nós fazemos isso, essa prática, esse compromisso, a aplicação desses princípios se traduz em firmeza. As congregações, o povo de Deus, passa a ter um entendimento sólido das verdades das Escrituras em todos os assuntos, inclusive nos dons. Firmeza, um entendimento sólido. Isso se traduz em fortaleza. Nós começamos a ver os crentes fortes, prontos, preparados para se defender contra os erros, contra a confusão. Isso é uma coisa tão grata de ver no ministério. Pessoas que aprendem a Escritura, abraçam de fato as Escrituras e elas conseguem identificar, olha, aquilo lá é errado, aquilo ali é perigoso, aquilo ali é erro, é confusão, não está de acordo com a Escritura. Vamos nos afastar daquilo. E é bênção ter uma igreja que tem essa fortaleza e que ajuda na identificação, que diz, olha, aquilo lá não presta, aquilo é a operação do erro, que nós queremos distância daquilo, nós reprovamos aquilo. Se traduz em boa prática. Quando aplicamos esses princípios, eles permitem um crescimento saudável, que é distinto daquilo que é errado. Quando nós não temos um ensino claro, quando nós não temos uma igreja edificada na palavra de Deus quanto a essas coisas, nós vemos assim surgirem muitas práticas. É o que estava acontecendo em Corinto. Você lê em Corinto, você percebe que havia ali uma série de coisas em desordem e que Paulo vai escrever para trazer a ordem. Inclusive, ele vai dizer no texto que o Senhor não é de desordem, ele é de ordem e de decência. Então, isso se traduz em boa prática para a igreja. Nos livra, nos afasta daquilo que é uma desordem, daquilo que é erro. Então aí em Coríntios, os dons foram tratados aí pelo apóstolo Paulo e orientados de modo a inclinar a igreja e a liderança daquela igreja a buscar a edificação de todos. Agora eu quero que você observe comigo aqui o versículo de número 17 de 1 Coríntios 14. Porque Paulo faz aqui uma ressalva importante em que ele propõe esse princípio no sentido de que esse princípio ele tem que barrar aquilo que atrapalha, aquilo que impede a edificação. O texto diz assim, porque tu de fato dás bem, graças, mas o outro não é edificado. Paulo está dizendo é o seguinte, olha, existem coisas que não edificam. Se não edificam, elas devem ficar de fora, devem ser impedidas. A edificação tem que ser algo constante, tem que ser assim uma bússola que nos dirige, que conduz a igreja. Tem que gerar crescimento espiritual, edificação. Aquilo que não edifica tem que ser barrado, tem que ser impedido. Irmãos, como nós temos coisas que não edificam hoje no cenário evangélico brasileiro, porque pessoas não têm sido firmes na aplicação das Escrituras quanto a esse assunto. Nós temos pessoas assim, promovendo experiências de todos os tipos. Espetáculos de curas e etc. Mas as pessoas não saem edificadas da igreja.
supostos milagres, supostas revelações, supostas autoridades, né, de profetas, de apóstolos, e não edificam. Pelo princípio aqui que o Paulo está usando, sabe, essas coisas elas devem ser impedidas, devem ser barradas, devem ficar de fora. Isso é muito sábio. Importante, muitas loucuras estão sendo realizadas aí, tendo como base, né, supostas manifestações do Espírito Santo. E a gente precisa de definir essas coisas com clareza. Eu não sei, pode ser que alguns casos, olha, a Bíblia não tem um versículo dizendo, né, que não vai ter mais operação de milagres, então não vou dizer que não tem, vai que em algum momento aconteça, né, que alguém tenha de fato o poder para tocar num cego e curar, né, a vista daquela pessoa imediatamente. Irmãos, uma posição que permite incertezas, indefinições, uma posição que alimenta uma expectativa de experiências místicas, além da Escritura, isso também contraria esse princípio, porque isso não edifica. É importante a gente pensar na aplicação dessas coisas. Pessoas dizendo assim, não, eu não sou favorável a essa loucura que está por aí, mas também eu não posso dizer que essas coisas não vão acontecer mais. E mantém as pessoas sempre atentas, né? Tal lugar está tendo revelação. O que será que é? E a pessoa está sempre procurando essas coisas e não está procurando a Escritura. Não promove edificação. Então tem que ser impedido, tem que ser barrado. O que não edifica tem que ficar de fora. Mas olha o terceiro princípio, versículo de número 36 ao 38 que nós lemos. O apóstolo diz assim, eu vou ler de novo: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça, observe essa frase, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Esse ensino e as instruções do apóstolo aqui, ele diz, são mandamento do Senhor. Isso aí é muito forte. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou apóstolo. O apóstolo é aquele que fala em nome de Cristo. O que eu estou aqui ordenando à igreja é mandamento de Cristo. Tem a autoridade do próprio Cristo, está investido da autoridade do próprio Senhor da igreja, o cabeça da igreja. É Jesus que está dizendo que estas coisas devem ser tratadas desta maneira, compreendidas desta forma que eu orientei a vocês e praticadas de acordo com a edificação. É Jesus que está dizendo isso. Paulo tinha uma consciência muito clara dessa posição dele. É importante a gente considerar isso. Nós lemos essas coisas, são palavras do apóstolo. E Paulo tinha consciência do que isso aqui significava para a igreja. Em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer assim sobre o seu apostolado e a sua autoridade. Ele diz assim, 2 Coríntios 10, versículo 8, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Paulo tinha perfeita consciência de que aquilo que ele falava e ensinava era palavra final, porque era autorizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, na segunda carta aos Coríntios, que o Senhor conferiu a ele essa autoridade para a edificação. E lá então, em 1 Coríntios, onde haviam pessoas ali com propostas distintas, confusões, ele traz o ensino e ele diz então para aquelas pessoas essa palavra muito forte. O texto nos diz aí, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Observe, Paulo está pressionando aquela igreja
está pressionando a liderança daquela igreja a se submeter integralmente à palavra de Deus passada por ele. Isso é muito sério. Reconheça ser mandamento do Senhor o que eu escrevo. Gente, vocês levem a sério esse negócio que está escrito aí. Vocês se guiem somente pelo que está aqui. Vocês apliquem aquilo que está aqui a todas as situações da sua vida. Não tem espaço para algo fora. Não tem espaço para vocês se deixarem guiar por outras experiências e outras coisas confusas. É mandamento do Senhor o que eu escrevo. Isso aqui é autoridade, é palavra de Jesus Cristo. Ele está pressionando a igreja. Irmãos, essa pressão recai sobre nós hoje também. Você é cristão? Você é servo de Jesus Cristo? Essa é uma igreja cristã? É uma igreja de Cristo? Então nós temos que reconhecer que é mandamento do Senhor as orientações, os ensinos da Escritura e como eles se aplicam. E nós devemos viver por isso aqui, raciocinar para entender bem a palavra de Deus, seus meandros, os seus detalhes, mas que são precisos, lembra da precisão no ensino? Que são precisos para nos dar uma orientação segura. E ele faz uma ameaça, um alerta. Olha o que ele diz, versículo 38, se alguém o ignorar, será ignorado. Isso aqui é muito sério. O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte: se tem gente que não segue as instruções da Escritura à risca, se não leva as aplicações legítimas do ensino da palavra de Deus na prática, deve ser ignorado. O que isso resultar? Como é que a igreja ia trabalhar isso aqui? Eles iam então conformar sua crença, sua prática ao que Paulo e os outros apóstolos ensinaram. E quem não se sujeitasse deveria ser posto para fora, ignorado. É isso. Essa é a autoridade apostólica. E nós temos visto pessoas assim, olha, bem, não, eu não sei exatamente como é, sabe, mas tem espaço. Dá para aceitar isso. Tem uns aí que são muito loucões, umas coisas muito esquisitas, mas tem umas coisas que até que dá para você tolerar, tem um espaço para isso. Paulo disse aos Coríntios que não. Ele disse que não. Ele disse, é mandamento do Senhor. Se você é espiritual mesmo, se você é um crente mesmo, reconheça que isso é ordem de Cristo. A minha autoridade é a autoridade de Cristo. E quem ignorar isso, quem não levar isso a sério, ignore também. Não receba, não reconheça na igreja. A gente precisa de prestar atenção na autoridade apostólica, nesse princípio e no que ele implica. Esse princípio nos leva para a Escritura. Onde nós temos autoridade apostólica, irmãos? Segura. Aqui, ó. Na Escritura. Esse princípio necessariamente nos pressiona a afastar das experiências. Nós não legitimamos posturas, práticas, crenças, baseado em experiências de modo nenhum, de modo nenhum. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, quero que você veja comigo aqui como que o ensino apostólico, ele repudia as experiências místicas. Gálatas capítulo 1, a gente tem uma orientação aqui, que foi dada pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Eu quero que você veja que claramente a autoridade está sobre a doutrina pregada pelos apóstolos e o evangelho que eles trouxeram, e não sobre experiências e práticas e mensagens que estejam de algum modo ligadas a experiências místicas. Isso é muito claro na conduta, na condução ministerial do apóstolo a todas as igrejas. Aqui ele está orientando as igrejas da região da Galácia. Ele diz assim no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Observe o versículo 8.
Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Esse texto é muito curioso. Paulo diz para eles assim: eu não acredito que vocês estão deixando a mensagem que vocês receberam dos apóstolos. Aquele evangelho, o ensino que foi passado por eles, eu não acredito que vocês estejam deixando aquilo de lado. Gente, aquilo é tão firme, é a palavra de Deus para vocês, que nada pode substituir, suplantar aquilo, ou mover vocês para outros alicerces, outras práticas, outras crenças, outra confiança. Mesmo que, aí ele faz aqui uma suposição, suponha, né, uma experiência mística tremenda. Ele fala assim, mesmo que um anjo vindo do céu pregue o evangelho. Ou seja, imagina, né? As pessoas estão na igreja e avistam um anjo. A gente não vê umas coisas assim, uns relatos assim. Estava na igreja, avistei anjos voando. Né? Ele diz, mesmo que você veja um anjo voando, batendo asas, um serafim, várias asas, caindo pelos. É a Bíblia, é o que foi ensinado pelos apóstolos, é o evangelho passado. E o que você faz com aquilo que está envolto à experiência mística? Anátema. Anátema. Amaldiçoado. Isso não é de Deus. Para destruição. Isso é operação do erro. Isso é falso. Experiências não implicam legitimidade. O que implica em legitimidade é estar de acordo com a Escritura. Os apóstolos são autoridade para ensinar e fundamentar a igreja. É isso. Apenas isso. Precisa ter alinhamento com o ensino apostólico. A igreja precisa procurar isso. Entender isso derruba assim, vários pilares. Né? Nós temos aí um movimento hoje evangélico com ressurgimento de dons, cuja força está baseada na experiência. Você ouve relatos, antigamente, né? Relatos de dente de ouro acontecendo no culto, de avistamento de anjos. As pessoas vão no monte ver os gravetos brilharem, bolas de fogo descer do céu. Um monte de relato que você escuta. Mas a autoridade não está nisso. Deve ser repudiado essas experiências místicas. A autoridade está na palavra de Deus, na mensagem dos apóstolos. É isso. Esse é o princípio. A adesão de muitas pessoas a esse movimento está baseado nessas experiências. Quantas pessoas você prega Cristo, o Evangelho, elas não querem. Mas vem pessoas dizendo assim, olha, na minha igreja está acontecendo operações disso, sinais disso, etc. As pessoas vão. Tem uma adesão gigantesca. A adesão numérica não legitima como mensagem de Deus, como obra verdadeira de Deus. O que legitima é a palavra, o alinhamento com as Escrituras. Então, entender isso derruba alguns pilares dos movimentos que estão, né, por aí. O que implica isso? Implica que a gente precisa aceitar a instrução da Bíblia. Tiago fala que nós devemos acolher a palavra em nós implantada. Acolher é você trazer para dentro. E deixar que ela molde, guie sua vida. Nós temos que aceitar a instrução bíblica e, por ela, avaliar as coisas. Entender biblicamente os conceitos, os preceitos, a realidade que envolve os assuntos, como, por exemplo, os dons, o seu exercício na igreja, no culto, na vida cristã, a sua natureza, de que tipo são, e aplicá-los, então, com segurança, com firmeza, porque é a palavra do Senhor que está na Escritura. Então, esse ensino, irmãos, nos pressiona a ignorar quem não anda segundo o ensino das Escrituras. Isso é bem sério. É bem sério. E é um desafio. E pode saber que, se você tomar uma posição clara, dizendo, olha, esse tipo de coisa não dá. Isso não está de acordo com a Escritura. Virá um preço a pagar. Dos próprios que muitas vezes
afirmam crerem em Cristo como Senhor e Salvador. Mas é bem sério isso aqui. Existe uma autoridade apostólica, que é mandamento do Senhor, a qual nós devemos nos submeter. Então eu queria que nós fôssemos incentivados pela palavra de Deus a observarmos esses princípios aqui. Buscar precisão do ensino. Buscar aquilo que realmente edifica a igreja. Que promove o crescimento espiritual. A verdade, a Bíblia. E aquilo que não edifica, colocar para fora, impedir. E nos submeter à autoridade apostólica. Lembrando que experiências não são legitimadoras. O que legitima a verdadeira obra de Deus é aquilo que está alinhado com o ensino da Bíblia, com a autoridade apostólica. E eu queria fazer um convite, então, que como crentes em Cristo Jesus, a gente assuma esses princípios para a nossa vida cristã, pessoal. Para a maneira como nós vamos apoiar a nossa igreja local, a congregação que nós fazemos parte. Que essas coisas sejam presentes. Que os líderes sejam pressionados a sempre buscarem precisão no ensino, na edificação da igreja e a se submeterem à autoridade apostólica. E que a liderança tenha esse compromisso de si, que seja uma liderança comprometida em buscar o ensino preciso da Escritura. A buscar, a promover a edificação da sua igreja, pregando a Bíblia. A palavra da verdade que é poderosa para edificar nossas vidas. E a nos sujeitar à Escritura, mesmo que tenhamos que pagar preços. Dizer não a experiências e a todas as confusões e práticas que elas trazem. Nós cremos no que a Bíblia ensina. Nós praticamos aquilo que está de acordo com o que a Escritura ensina. Esse tem que ser o nosso compromisso. Deus nos abençoe, irmãos, nessa empreitada para a glória de Cristo.